Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, gente, tudo bem? Segundou, né? Segundou e tá chegando o nosso primeiro vídeo aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Primeiro vídeo desta segunda-feira para trazer notícia e informação para você aí sobre futebol. Pois é, muita coisa, eliminatórias da Euro, os campeonatos estaduais, Copa do Nordeste. Hoje, às 21 horas, terá o sorteio aí da Libertadores da América, né? Dos grupos, para definir os grupos da Libertadores da América. Terá também o sorteio da Copa Sul-Americana e a gente vai comentar, a gente vai trazer para vocês aqui a expectativa aí para esses sorteios que envolvem, evidentemente, né? Envolve os times, os nossos times, os times brasileiros. Também a preparação aí, aqueles times que vão disputar as finais dos campeonatos estaduais, com o Palmeiras, por exemplo, vai disputar aí contra o Água Santa o Campeonato Paulista. O Flamengo, que tem um Fla-Flu já no final de semana contra a equipe, o Flamengo tem o Fluminense, né? Que é o Fla-Flu aí no final de semana. O Campeonato Gaúcho, meu amigo, o Internacional eliminado e teve confusão, né? Teve muita confusão aí após o jogo. O Internacional foi eliminado e teve pancadaria generalizada. Já a gente conta um pouco para você. Tem um Bahia também no Campeonato Baiano que empatou o jogo de ida contra a equipe do Itabuna, o primeiro jogo da decisão aí do Campeonato Baiano. Você já sabe, deixa o seu like, comente aqui se você estiver gostando, compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas possam aí assistir o nosso vídeo, ficarem muito bem informadas. Beleza? Tudo bom? Tá jóia então, ó. Vai ter duas chamadinhas, uma de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também de Poções e Bolos da Linde. Depois vem aí a nossa tradicional vinheta, e aí sim eu volto para trazer as informações para você nesse nosso primeiro videozão aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Fique por aí. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Agora sim, em definitivo, vamos lá então trazer notícia, trazer informação para você que está ligado com a gente. A gente já começa falando de futebol internacional, porque a gente fala para você que está aí ligado com a gente da Euro, né? A Eurocopa, na verdade as eliminatórias da Euro 2024. As eliminatórias estão acontecendo, jogos nessa semana, os jogos continuam, inclusive nessa segunda-feira tem mais jogos, mas deixa eu passar primeiramente aqui os jogos de todos os grupos, né? E da primeira rodada aí dos mesmos, as fases de grupo aqui, evidentemente, que a gente vai passar agora para vocês aí como que tá a situação, ó. No grupo A, que é o grupo aí da Escócia, da Espanha, da Geórgia, do Chipre e também da Noruega.
tivemos a Escócia 3-0 para cima do Chipre. E a Espanha também, né? A Espanha ficou com inveja e meteu aí 3-0 também, só que em cima da Noruega. Esse grupo, deixa eu ver se tem jogo hoje desse grupo, terá amanhã, né? Amanhã a Geórgia recebe a equipe da Noruega e a Escócia, né, joga contra a Espanha. As duas seleções venceram, como vocês já viram, né? Venceram aí na estreia. Evidentemente que agora o grupo está assim. Escócia com 3 pontos, pelo saldo de gol também, né? Espanha 3 pontos também, com o mesmo saldo de gols aí. O time da Escócia e também da Espanha. Evidentemente, Geórgia, Chipre e Noruega ainda não pontuaram. São 5 seleções em cada grupo, né? 2 delas se classificam para a próxima fase da competição. Dá um pulinho no grupo B, que tem França, Grécia, Irlanda, Gibraltar e também Holanda. É o grupo B aí das eliminatórias para Euro 2024. Na sexta-feira tivemos a primeira rodada desse grupo. A França 4-0 para cima da Holanda. A Holanda também virou um saco de pancadas, né? Meu amigo, não consegue acertar nada, rapaz. Pois é, mas apesar que do outro lado tem a França, né, gente? A França é uma seleção que chegou na final do Mundial novamente, do ano passado, né? Tinha sido campeão em 18, chegou no ano passado e por pouco não foi campeão aí do mundo, né? A seleção da França. Tivemos o Gibraltar, né? A seleção Gibraltar perdendo para a Grécia por 3-0. Com isso, França lidera com 3 pontos. A Grécia a segunda com 3 pontos. E evidentemente que Irlanda, Gibraltar e Holanda ainda não pontuaram aí no grupo B. Nesta segunda-feira, a Holanda recebe a equipe a seleção da Gibraltar, né? Para tentar fazer os seus primeiros pontinhos aí na competição, né? E se recuperar da derrota para a equipe da França. A Irlanda, também nessa segunda-feira, recebe a equipe da França. É segunda-feira aí de euro, né? A Holanda, deixa eu voltar aqui no grupo A, porque eu não falei o horário, né? Aqui, porque assim, a Geórgia joga amanhã, na terça-feira, contra a Noruega. O jogo é a 1h da tarde no horário de Brasília. E às 15h45 a Escócia joga contra a Espanha. Isso no grupo A, viu, gente? Só para não falar o horário de um grupo, do outro não falar, né? E aí fica sem jeito, né, menino? Fica sem jeito. A Holanda, que joga hoje, joga às 15h45. Às 15h45, né? No horário aqui do nosso Brasil, contra Gibraltar. E a Irlanda, também nessa segunda-feira, joga no mesmo horário, às 15h45, contra a equipe da França. Dá um pulinho aqui no grupo C, que é o grupo aí da Inglaterra, da Itália, da Macedônia do Norte, Ucrânia e também da Malta. Inglaterra lidera com 6 pontos, Itália tem 3 pontos, a Macedônia do Norte tem 3 pontos, Ucrânia e Malta ainda não pontuaram. Ué, Cristiano, por que a Inglaterra já tem 6 pontos? Porque esse grupo aí já foram realizados 2 jogos. O primeiro deles, a primeira rodada, a Itália perdeu para a Inglaterra por 2-1. A equipe da Macedônia do Norte contra o Malta, a Macedônia venceu por 2-1. Mas já tivemos a segunda rodada ontem, desse grupo C. A Inglaterra 2-0 para cima da Ucrânia, por isso a Inglaterra tem aí 6 pontos, né, na tabela de classificação. A seleção da Malta perdeu em casa para a Itália por 2-0. Então, Inglaterra e Itália se recuperando aí, né? Itália se recuperando porque havia perdido para a Inglaterra na estreia, né? Na estreia, no jogo de estreia aí da competição. Tinha perdido por 2-1. Agora se recupera, venceu por 2-0 e está ali na briga, que é um grupo, né? Que a gente acredita que Inglaterra e Itália vão se classificar aí para a próxima fase das eliminatórias para Euro 2024. Dá um pulinho no grupo B, aliás, no grupo D, né? Grupo D aí, D de dado. Grupo que tem a seleção da Turquia, País de Gales, Croácia, Letônia e também Armênia. Nesse grupo, só a seleção da Turquia que venceu o seu confronto, né?
porque venceu a seleção da Armênia por 2-1, e a Croácia e País de Gales ficaram no 1-1. Próxima rodada desse grupo será na terça-feira. Turquia joga contra a seleção da Croácia. O jogo às 3h45 no horário de Brasília de terça-feira, ou seja, de amanhã. E o País de Gales joga contra a Letônia também no mesmo horário, 3h45, né, da tarde aí. Dá um pulinho no grupo E, que é o grupo aí da República Tcheca, da Ilhas Faroé e também Moldávia, Albânia e Polônia. Primeira rodada desse grupo, tivemos a República Tcheca 3-1 para cima da Polônia. Tivemos no outro confronto a Moldávia empatando em 1-1 com Ilhas Faroé, né? Segundo jogo aí desse grupo E será nessa segunda-feira, dia 27. Os dois jogos acontecendo às 3h45 da tarde. Vamos ter a equipe da Polônia jogando contra a equipe da Albânia. E teremos também nessa segunda-feira Moldávia jogando contra a República Tcheca. A República Tcheca lidera com 3 pontos. Aí vem Ilhas Faroé 1 ponto, Moldávia 1 ponto. Albânia e a Polônia ainda não pontuaram nesse grupo E. No grupo F, grupo aí da Áustria, Bélgica, Estônia, Azerbaijão e Suécia. Primeiro confronto aí da primeira rodada, né, desse grupo F. Tivemos a Suécia perdendo para a Bélgica por 3-0, seleção da Bélgica, né? Nenhuma surpresa, né? A seleção da Bélgica é uma seleção muito forte, né? Tivemos também a Áustria 4-1 para cima de Azerbaijão. Resultado também mais do que normal, né? Nesta segunda-feira teremos o segundo jogo aí desse grupo, porque teremos a Suécia recebendo a equipe do Azerbaijão. Também nessa segunda, às 15h45, às 3h45 da tarde, teremos a Áustria jogando contra a equipe da Estônia. A Áustria lidera com 3 pontos, Bélgica é a segunda com 3, Estônia, Azerbaijão e Suécia ainda não pontuaram. Dá um pulinho no grupo G, né, rapaz? Aqui no grupo G para você, grupo G que tem Sérvia, Montenegro, Hungria, Bulgária e Lituânia. Primeira rodada desse grupo eu conto para você que já aconteceu na última sexta-feira, né? Tivemos a Bulgária perdendo em casa para a seleção de Montenegro por 1-0. Tivemos aí a Sérvia 2-0 para cima da Lituânia. Sérvia lidera com 3 pontos, Montenegro tem 3, a Hungria, Bulgária e Lituânia ainda não pontuaram. A próxima rodada aqui desse grupo, nesta segunda-feira também, tem muito jogo nessa segunda-feira, né? Teremos a Hungria jogando às 15h45 da tarde. Você vai ter jogo aí, né? Muita opção de jogo nessa tarde de segunda-feira. A Hungria recebendo a seleção da Bulgária. Também nessa segunda, né, às 15h45, teremos Montenegro jogando contra a seleção da Sérvia. Então, pulo no grupo H para a gente falar das coisas aqui desse grupo, que tem Eslovênia, Cazaquistão, Dinamarca, Finlândia, Irlanda do Norte e também San Marino. Primeira rodada desse grupo já aconteceu, a primeira e a segunda rodada, né, desse grupo aí já aconteceu. Cazaquistão, primeira rodada, perdeu para a seleção da Eslovênia por 2-1. Dinamarca 3-1 para cima da Finlândia, né, primeira rodada. Tivemos também San Marino perdendo em casa para a seleção da Irlanda do Norte por 2-0. Na segunda rodada tivemos Cazaquistão 3-2 para cima da Dinamarca, jogão. Dinamarca vencia por 2-0. Cazaquistão foi buscar aí o resultado, né? 3-2, o gol no finalzinho aí, o terceiro gol de Cazaquistão. 15 minutos, né? 15 minutos de jogo aí. O Cazaquistão acabou virando o jogo para cima da seleção da Dinamarca. Tivemos ainda Eslovênia 2-0 para cima do San Marino. E ainda tivemos a equipe da Irlanda do Norte perdendo em casa para a seleção da Finlândia por 1-0. Eslovênia lidera com 6 pontos, Cazaquistão tem 3, Dinamarca também tem 3, Finlândia na quarta colocação também com 3, Irlanda do Norte 3 pontos, San Marino ainda não pontuou até o momento.
A próxima rodada desse grupo só acontece na sexta-feira, então até lá a gente vai falando para vocês aí aqui no nosso canal. Grupo 1 temos Suíça, aliás, grupo I temos Suíça, Romênia, Kosovo, Israel, Andorra e também Belarus. Já tivemos uma rodada desse grupo. Primeira rodada desse grupo aí, Belarus perdeu em casa para a Suíça por 5-0. Tivemos ainda o Israel empatando em 1-1 com a seleção do Kosovo. Tivemos ainda Andorra perdendo em casa para a Romênia por 2-0. Situação aí desse grupo: Suíça lidera com 3 pontos, Romênia 3 pontos também, Kosovo 1 ponto, Israel 1 ponto, Andorra e Belarus ainda não pontuaram. Nesta terça-feira, ou seja, amanhã, teremos aí jogos da segunda rodada desse grupo: Suíça contra a seleção de Israel e teremos também Romênia contra a seleção de Belarus e ainda Kosovo contra a seleção de Andorra. Todos esses 3 jogos aí acontecendo às 3h45, às 15h45 da tarde. No grupo J, que é o último grupo aqui que a gente vai falar para vocês, já tivemos 2 rodadas desse grupo aí. Portugal no primeiro jogo 4-0 para cima da Liechtenstein. Tivemos ainda Eslováquia empatando com Luxemburgo em 0-0. Tivemos ainda Bósnia 3-0 para cima da Islândia. Tem Islândia e tem Islândia do Norte, viu, gente? Só para a chance, você falou da Islândia no outro grupo. Islândia do Norte e Islândia, tá? A segunda rodada já aconteceu e o Liechtenstein, né, tinha perdido por 4-0 para Portugal e agora levou uma sapatada de 7-0 para a seleção da Islândia. Tivemos ainda a Eslováquia 2-0 para cima da seleção da Bósnia. O Portugal, 2 jogos, 10 gols, rapaz. 2 jogos, 10 gols. Luxemburgo foi a vítima da vez. Portugal 6-0. Portugal lidera com 6 pontos. 6 pontos, né? Eslováquia 4 pontos. Bósnia 3 pontos. Islândia 3 pontos. Luxemburgo 1 ponto. E o Liechtenstein. É assim mesmo, o nome da seleção é muito doida mesmo. Não pontuou até aqui, ou seja, o saco de pancadas, ó, menos 11. Levou 11 gols em apenas 2 jogos. É a situação, né, rapaz? Situação aí das eliminatórias da Euro. Muito jogo que já aconteceu e muito jogo que vai acontecer de hoje até sexta-feira, né? E continua aí os jogos e a gente vai sempre trazendo para vocês aqui. Falando dos campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Gaúcho, porque o Grêmio está na decisão do Gauchão 2023. Esperava-se que o Internacional também estivesse, mas o Inter acabou sucumbindo aí diante da equipe do Caxias. Caxias que fez um jogo bom, um jogo legal na ida, né? Empatou em 1-1 com o time do Internacional em casa, né? Esperava-se que o Internacional fosse vencer. Até começou bem, fez 1-0, teve as oportunidades para matar o jogo, não conseguiu. E aí é aquela coisa, não pode dar sopa pro azar, rapaz. Se der já era, né? O Caxias empatou o jogo, um bonito gol, né? Uma jogada bem bacana pelo lado esquerdo aí de ataque do time do Caxias. 1-1, então cobranças de pênalti. E nessas cobranças de pênalti o time do Caxias levou a melhor, 5-4, né? 5-4 pro Caxias. O jogador que fez o quinto gol de pênalti, você vê como é que é a coisa, né? Futebol é um negócio muito doido. O cara que fez o gol, o quinto gol de pênalti, que deu a classificação pro Caxias, é jogador do Grêmio que foi emprestado pro Caxias. Aí joga contra o Internacional, faz o gol de pênalti, aí ele coloca a mão, né, para ouvir o torcedor do Internacional. Depois disso, jogadores do Caxias chegaram ali para comemorar. E depois começa a acontecer uma briga entre jogadores do Caxias e do Internacional generalizada, gente. É pancada para cá, pancada para lá.
E uma cena que chamou atenção aí, muita atenção, e estava repercutindo muito nos canais, né, de televisão, é um maluco, um doido, porque aquele cara tem que ser preso. Se ele não foi preso ainda, ele tem que ser. O cara entra, não sei se é filha dele, não sei. Ele entra com a criança, com a menina, grudado, assim, ele tá segurando uma criança e vai pra cima do jogador do Caxias. O jogador do Caxias, de costa, ele vem por trás e dá um chute na coxa do jogador do Caxias. Covarde ainda, né? Covardia ainda, né? E ele foi... não sei se é filha dele, se é sobrinha, não sei. Acredito que seja filha. Covarde com a filha, porque assim, o cara pula um negócio com a filha, coloca a filha em risco, né? E ainda é covarde por agredir um jogador do Caxias por trás. O ser humano, né, gente? O ser humano, Jesus Cristo. Então tá definido então a decisão aí do Campeonato Gaúcho. Será em 2 jogos. Já tem data para acontecer. Será o primeiro jogo, né, no Estádio Centenário, que é o estádio aí do Caxias, às 16h30 do dia 1º de abril, né? Dia 1º de abril. E o outro jogo acontece no dia 8, uma semana depois. Acontece aí na Arena do Grêmio, o jogo da volta. Pois é, rapaz. Mas tem que saber perder, né? Tem que saber perder, cara. Tem que saber perder. Falar também do Campeonato Baiano, teve seu primeiro confronto aí da decisão, né, entre Bahia e Jacuipense, na verdade Jacuipense e Bahia, jogo empatado em 1-1, né, jogo animado, Jacuipense e Bahia empatam pela final do Baianão. Pois é, rapaz, decisão aberta ainda, né, com emoção até o fim. Jacuipense e Bahia empataram em 1-1 na tarde do último domingo, ou seja, de ontem, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Em Riachão do Jacuípe, os mandantes abriram o placar no primeiro tempo com o Helder, mas o tricolor buscou o empate no segundo tempo com Everaldo. A partida seguiu aberta, com boas chances dos dois lados, mas o placar seguiu o mesmo. Com isso, o confronto está aberto na grande decisão. Rapaz, e quem vencer, evidentemente, fica aí, né, com o caneco. O confronto de volta da grande final está marcado para o próximo domingo às 16 horas no horário de Brasília, na Arena Fonte Nova. Com o empate no primeiro jogo, a final está aberta e quem vencer a segunda partida leva o título. Em caso de novo resultado igual, o campeão vai ser conhecido nas disputas de pênalti. Pois é, o Vitória que era para estar aí, né, para fazer o tal do Bavi, rapaz, para dar mais emoção ao campeonato, mas não foi competente o suficiente. Falar do Campeonato Pernambucano, porque já está aí nas suas quartas de final. Aliás, a semifinal já está definida. Tivemos o confronto entre Sport e CRB. O Sport está jogando demais, né, gente? O Sport, com a chegada do Ederson Moreira por lá, o Sport está voando. É um dos grandes candidatos aí a ganhar essa Copa do Nordeste. 4-0 para cima do CRB, né? Vitória maiúscula aí do time do Sport. ABC 3-1 para cima do Náutico, também pela Copa do Nordeste. Tivemos o Fortaleza 4-0 para cima do Ferroviário e o Ceará 3-1 para cima do Sergipe. Ou seja, Sport, ABC, Fortaleza e Ceará passaram aí sem grandes dificuldades pelos seus adversários. Confrontos aí da semifinal, ou das semifinais, né? Ainda não tem data nem horários definidos. Sport, na sua Ilha do Retiro, joga contra o ABC. E no Castelão, Fortaleza vai ter o clássico aí contra o Ceará. É um jogo só, viu, gente? É um jogo só. Pra gente conhecer aí os finalistas, né, da Copa do Nordeste 2023. Ex-goleiro Júlio César nega ter sido contatado aí para fazer ponte entre CBF e Jorge Jesus. Segue a busca aí por um treinador para a seleção brasileira, né, gente? O ex-goleiro Júlio César usou suas redes sociais para negar que tenha sido contratado pela CBF para intermediar aí uma suposta negociação para a contratação do técnico Jorge Jesus. Júlio César afirmou que, diferentemente do informado, ele não viajou aí
a Lisboa para encontrar o treinador, porque já mora na capital portuguesa há anos. Goleiro titular da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, Júlio César fez elogios a Jorge Jesus, com quem trabalhou no Benfica, mas destacou que não recebeu nenhuma missão da CBF para ajudar em uma negociação com o profissional. Se ele falou que não, né, rapaz? Reitero que não sou representante da entidade. Sou apenas um atleta que fez sua carreira profissional na seleção brasileira, onde tenho ótimos amigos. Se em algum momento e em algum dia o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, precisar da minha ajuda, em qualquer situação, vou ajudar, porque o futebol brasileiro é a minha paixão. Fato este que não ocorreu até o momento, escreveu aí o ex-atleta. O jornal português Recorte, né, havia publicado que Júlio César tinha recebido a missão de encontrar com Jorge Jesus em Portugal durante a pausa do futebol internacional pela data FIFA. Ele seria uma das alternativas aí da CBF para comandar a seleção brasileira depois da saída aí de Tite após a Copa do Mundo. Tudo bem, pode até ser que não tenha procura, que Júlio César não foi lá, etc e tal, mas por que sair isso, né, gente? Sair isso assim do nada é muito estranho, né? É muito estranho, muito estranho. Já a gente vai falar aqui do Ancelotti. O Ancelotti parece que cada dia fica mais distante aí da seleção brasileira. Ainda zerado no mercado, Santos entra em semana decisiva na busca por reforços. E precisa, viu, gente? Esse time do Santos, para disputar o Campeonato Brasileiro, cai no primeiro turno. Esse time do Santos, o time que o Santos tem hoje, cai no primeiro turno. O Santos entrou na reta final para fechar contratações e reforçar o elenco, comandado por Odair Hellmann, antes do início do Campeonato Brasileiro. Desde a eliminação no Paulistão, o Peixe não conseguiu assinar com ninguém e tem até o dia 3 de abril, data de fechamento da janela, para registrar novos contratos. Há uma negociação em curso com o lateral esquerdo Jamerson, do Guarani. Pois é, rapaz. Em crise financeira e com menos atrativos do que seus rivais da Série A, para produzir aí, né, para seduzir, na verdade, potenciais reforços, o Santos patina no mercado. Nos últimos dias, a diretoria tentou aí as contratações de Jean Lucas, né, e também o Diego Pituca, mas não conseguiu repatriar a dupla que está fora do Brasil. Um problema recorrente nas tratativas por possíveis novos jogadores e o modelo de negócio aí apresentado pelo Peixe. O clube tem apostas em trocas ou em abatimento de valores com a cessão de atletas pouco utilizados no CT Rei Pelé. A dificuldade no mercado já era algo mapeado pelo clube desde o mês passado. Afinal, na última pré-temporada, o Santos enfrentou os mesmos problemas e, por mais que tenha aí trazido 8 reforços até o momento, apenas 4 deles chegaram ao CT Rei Pelé antes do início da disputa do Campeonato Paulista. Os reforços do Santos em 2023, Vladimir, Joaquim, Messias, João Lucas, Alisson, Daniel Ruiz, Lucas Lima e Mendonça. Pois é o Peixe, rapaz. O Peixe que tem que se reforçar mesmo, viu, gente? Tem que se reforçar mesmo. Repito, esse time do Santos que o Santos tem hoje, para mim, o Campeonato Brasileiro desse ano vai ser um dos mais difíceis, se não for o mais difícil de todos os tempos. Ele cai, para mim, cai no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para mim, na minha modesta opinião. Com folga no calendário, Vitor Pereira ganha opções na defesa do Flamengo. Os 12 dias de intervalo entre as semifinais e as finais do Campeonato Carioca servem para Vitor Pereira ganhar mais opções para arrumar a defesa do Flamengo. A folga no calendário dá chance de jogadores do setor recuperarem aí a forma física ou tentarem retomar espaço na equipe rubro-negra. São os casos aí de Léo Pereira, Felipe Luiz e também o Pablo. 2 zagueiros e um lateral que pode atuar tanto na ala para concorrer aí com Ayrton Lucas, como na linha de 3 defensores que Vitor Pereira montou nos últimos jogos.
Pois é, rapaz, é o Vitor Pereira no Flamengo, né? Vitor Pereira do Flamengo se preparando aí para disputar muitas competições. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Falar de Campeonato Paulista porque final de semana já acontece aí, né? O embate entre Água Santa e Palmeiras, primeiro jogo lá no estádio do Barueri. Água Santa opta por privacidade e se concentrará no Alto Tietê, antes aí da final com o Palmeiras. Azarão na final do Campeonato Paulista. O Água Santa vai em busca aí de tranquilidade nesta semana. Na próxima quinta-feira, a delegação deixa Diadema e viaja até Guararema, cidade localizada na região Alto Tietê, para se livrar dos holofotes e focar apenas no primeiro duelo contra a equipe do Palmeiras. O Água Santa ficará hospedado no CT do D'Artagnan, local utilizado pelo clube na pré-temporada deste ano. O centro de treinamento possui campos em condições de jogo, também sala de musculação, piscina, quadra coberta e um amplo espaço de lazer reservado aí aos atletas e aos membros da comissão técnica, com lago de pesca e salão de jogos. Muito bacana, né? Muito bacana o Água Santa se preparando aí, porque tem uma missão muito difícil. A missão do Água Santa é dificílima demais. Se fosse um jogo, acho que até daria. Mas 2 jogos, Palmeiras jogar mal 2 jogos é muito difícil. Muito difícil. Um jogo só dá para você se fechar, sair dos contra-ataques, uma hora você acerta um chute, como um lago, né? Pode acontecer, né? Tipo aquele chute que o rapaz do Ituano acertou contra o Corinthians. Pode acontecer, pode. Você sai no contra-ataque, o time adversário aberto, e aí você se fecha depois disso e vai embora. Mas 2 jogos é muito difícil, 2 jogos é muito complicado. Deixa eu falar do outro lado agora, o Palmeiras. Palmeiras aguarda retornos aí para a final do Paulistão e tem semana importante por reforços. A última semana de preparação do Palmeiras para a primeira final do Campeonato Paulista contra o Água Santa começa nesta segunda-feira. O elenco se reapresenta para treinar aí no período da tarde na academia de futebol. Abel Ferreira, porém, ainda não terá grupo completo à sua disposição. Com chegada ao Brasil prevista para amanhã desta segunda-feira, o Everton, Rafael Veiga e Rony ainda são dúvidas nas atividades da reapresentação. Os mesmos estavam servindo a seleção, né? Seleção brasileira. Além deles, Gustavo Gomes disputa aí um amistoso pelo Paraguai contra o Chile na noite desta segunda-feira. E Piquerez, pelo Uruguai, enfrenta a Coreia do Sul na terça-feira, ou seja, amanhã. Negociação por Richard Rios. Além da expectativa dos retornos dos selecionáveis, o Palmeiras também aguarda a solução de sua busca por reforços. A janela de transferências se fecha no dia 3 de abril. Palmeiras e Guarani estão ajustando aí os detalhes finais para concretizar a negociação por Richard Rios, volante colombiano de 22 anos. Resta ao Bugre decidir aceitar ou não a oferta palmeirense e cerca de 6 milhões de reais. Neste fim de semana, nada avançou. Os direitos econômicos de Richard, divididos aí entre 50% Guarani, 25% Flamengo e 25% do atleta. A ideia é que o Palmeiras tenha pelo menos 50% aí dos direitos do jogador. É o Palmeiras correndo atrás aí de se reforçar para a temporada, né? Reforçar um time que já é muito forte. Falar de Copa Sul-Americana, porque vai começar o torneio aí, né? E terá aí o sorteio, né, da Sul-Americana 2023, rapaz. Pois é, a Conmebol sorteia nesta segunda-feira os grupos da Copa Sul-Americana 2023. O evento começa às 21 horas no horário de Brasília, em Luque, no Paraguai. Os brasileiros na competição são América Mineiro, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos, Fortaleza e o São Paulo. A primeira rodada será no dia 5 de abril. Pois é, rapaz, o sorteio aí da Sul-Americana vai começar e, evidentemente, depois começa também a competição. Falando em Libertadores, aliás, Copa Sul-Americana, né? Evidentemente que o futebol brasileiro está dominando, né?
dominando aí os campeonatos sul-americanos, com exceção do ano passado que o São Paulo perdeu para a equipe do Del Valle, né? Independiente Del Valle. Os outros anos os times brasileiros sempre vinham chegando aí na decisão, assim como na Libertadores da América aí, que o Brasil está com uma ampla vantagem aí nos últimos anos, sempre o futebol brasileiro chegando na decisão. Falamos que o Jorge Jesus é uma opção, né, para assumir a seleção brasileira, e outra opção muito falada é o Ancelotti, ou Ancelotti, como queira, que quer seguir no Real Madrid. Ele quer seguir no Real Madrid mesmo com o interesse do Brasil, é o que diz o jornal, né? Apesar do interesse público aí do Brasil em contratar Carlos Ancelotti como técnico da seleção, a prioridade do italiano é continuar no Real Madrid. De acordo com o jornal Marca, o treinador segue firme na ideia de continuar no clube espanhol. Até o momento, em contato aí com interlocutores, ele reafirma a intenção de cumprir o contrato até junho de 2024. Então, seleção brasileira, dirigentes, vocês têm uma solução aqui no Brasil, chamado, que os palmeirenses que me desculpem, mas chamado Abel Ferreira. Vai atrás desse cara, contrata o cara. Abel Ferreira tá aqui, ó, em casa. Vai lá e faz uma proposta pro cara, né? É difícil, gente. Sinceramente é difícil. Carlos Ancelotti já falou em várias oportunidades que ele quer seguir no Real Madrid. Ponto. Falar agora do sorteio da Libertadores 2023. Pois é, vai começar a Liberta, né, rapaz? Vai começar a fase de grupos da Libertadores 2023. O sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023 será realizado nesta segunda-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, em Luque, no Paraguai. A cerimônia vai definir as 8 chaves aí do principal torneio das Américas. Então façam as suas apostas, meus amigos. E aí? Será que seu time vai cair num grupo difícil? Será? Como funciona o sorteio? Os 32 times classificados estão separados em 4 potes. Os clubes previamente garantidos na fase de grupos foram alocados de acordo aí com o posicionamento ranking da Conmebol, sendo os 8 melhores no pote 1, os 8 seguintes no pote 2 e assim sucessivamente. As 4 equipes vindas aí da fase prévia da Libertadores obrigatoriamente ficaram no pote 4. Ficarão, né? No pote 4 aí. Pois é. O Atlético Mineiro, por exemplo, né? Que veio da fase pré, né, da Libertadores da América, pode cair aí num grupo de Palmeiras, de Flamengo. Pois é, pode cair num grupo, possivelmente, grupo da morte. Então façam aí as suas apostas. É isso, né, gente? É isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Esse vídeo ficou grande, porque segunda-feira vocês sabem que é muito assunto. Mas obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Deixa o like, comente também no canal, compartilhe com seus amigos, sininho de notificações, para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, sempre que postarmos para vocês, tá bom? Beijão no coração, um abraço para vocês também. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!